Você provavelmente já teve alguma dúvida sobre o preço que você cobra pelo seu produto ou serviço. Isso é muito comum. Fica no vídeo que eu vou te trazer algumas dicas. Eu sou o Cristiano Freitas, eu sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade e é muito comum você ter dúvida sobre precificação ou, de uma forma muito comum no mundo de startup, pricing. E eu quero trazer algumas dicas e principais recomendações. O primeiro conceito, quando você inicia uma estratégia de precificação, é entender o que é isso, né? De modo geral, quando você fala de precificação, de pricing, é qual o valor que você vai cobrar por algum produto que você pretende vender ou por algum serviço que você pretende ofertar. Dito isso, ele é a matriz ali principal de crescimento, que é quanto as pessoas estarão dispostas a pagar por aquele produto ou por aquele serviço. Naturalmente, você vai ter que passar por algumas etapas de validação, de construção de MVP, e a sua estratégia de preço e valor que você cobra durante a jornada da sua empresa, ela vai mudar. Mas é muito importante que você tenha consciência de qual é a estratégia que você está adotando de preço para cada fase do seu negócio. Não é simplesmente olhar para o lado, para o jardim do vizinho e copiar quanto que ele cobra por aqueles produtos, porque isso aqui envolve muito estratégia e é isso que eu quero te explicar aqui. Existem muitas coisas que influenciam o processo de precificação, mas um ponto simples e objetivo de você analisar a precificação é entender que de um lado existe um custo, existem gastos para você produzir determinado produto ou serviço, e de outro lado existem gastos ou custos para você vender determinado produto ou serviço. De uma forma mais jargão ali de palavra, eu posso dizer que existem gastos ou custos que são fixos ou gastos ou custos que são variáveis. Qual que é a lógica disso? O gasto variável, ele só ocorre se existe venda, e o gasto fixo independe disso. Se você vende um produto, considere que para vender um celular, você tem um custo diretamente com a compra daquele celular. No momento que você vende o celular, você tem alguns outros gastos, que eles são variáveis: comissão, impostos, taxas de cartão e por aí vai. Ou seja, entendendo essa matriz, o que custa produzir e o que gasta para vender, você tem na balança os principais pontos para definir precificação. Então, entendendo de modo geral os pontos que influenciam desde a produção até a venda de determinado produto ou serviço, você pode ir para o método de precificação. E quando você fala de método de precificação, eu gosto de analisar sobre duas grandes óticas, né? Que é preço baseado em custo e preço baseado em valor. Quando você olha para preço baseado em custo, que para mim é o exercício que qualquer empreendedor precisa fazer, que é mensurar os custos fixos, quais são os custos variáveis, qual é a margem que ele quer com uma determinada venda de produto, quais são os impostos que incidem sobre aquela venda, e aplicar isso numa fórmula, que eu vou até deixar aqui no link do material para te ajudar nesse exercício. Você vai encontrar o que a gente chama de preço baseado em custo. Então, a partir do que você consome para produzir, o que você gasta para vender, mais a margem que você busca como empresa e o que incide de imposto ou de taxas variáveis no processo de venda, vai trazer para você quanto que você deveria cobrar, né, na venda daquele serviço ou na venda daquele produto. E aí, seria muito simples, né? A gente projeta ali determinado serviço, projeta determinado produto, e aí você fala: olha, mercado, tá aqui o meu produto e ele custa R$200. Quem dita de forma muito prática o preço de determinado produto é o mercado. Depois que você calcula efetivamente quanto seria ideal o preço de venda, você vai analisar sobre a ótica de mercado qual é o valor percebido por ele sobre aquele produto. E aí você vai ver se faz sentido. E aí, se você fizer sentido, ok, então você tem um preço que está condizente com o concorrente, com a proposta ali de valor que ele entrega. E se não fizer sentido, aí entra os desafios como empreendedor. Então, se o mercado não absorve o preço que eu quero colocar naquele serviço ou naquele produto, quais são as minhas alternativas? E acho que é um pouco disso que a gente precisa ter em mente na hora que empreende, na hora que a gente analisa a precificação, porque a fórmula matemática, a conta para definir preço de produto, é o menor dos problemas que você vai ter como empreendedor. O ponto principal aqui é quanto que custa sobre a ótica de preço baseado em custo e quanto que o mercado de modo geral absorve quando você fala de preço baseado em valor percebido pelo cliente. Existem vários critérios ou cenários que podem mudar a percepção de valor que nós, né, como consumidores, temos sobre determinados produtos ou sobre determinados serviços. Um exemplo muito clássico: por que eu pago
R$3 numa cápsula de café da Nespresso. Eu, como consumidor, avalio. É pelo gosto, é pelo atendimento, é pela experiência, é pela praticidade, é pela marca, pela autoridade. Então, existem alguns critérios que determinam a minha percepção de valor e quanto que eu gostaria de pagar, ou quanto eu pago para aquele produto. O que faz com que alguém pague quase R$10.000 em um smartphone, não vou citar aqui nomes, em detrimento de outros, né? Qual a experiência, qual o valor que ele vê naquele produto, naquela tecnologia. De modo geral, quando você fala, né, de preço de algum produto, o que eu pessoalmente vejo que muitos empreendedores também discutem, né? Ou você tira algum fardo, algum peso, alguma dor na entrega daquele produto e por isso a gente está disposto a pagar sobre aquilo, ou a compra de determinado produto ou serviço vai te trazer um benefício que otimiza, ajusta a sua performance, economiza seu tempo. De alguma forma, ele vai te trazer algum outro benefício que justifique você comprar ele. Então, quando você fala de precificação, ele é sim uma tarefa de impacto e reflexo ali de finanças, então ela é muito estrutural para o negócio, porque ela impacta diretamente em indicadores estruturais do business, né? Então, quanto que custa produzir, quanto que o cara paga para mim, quanto que sobra de margem naquela determinada venda. Se eu quero crescer, como eu escalo isso, né, em proporções para que o negócio seja algo sustentável. Então, não é apenas definir preço, não é uma estratégia de vendas, não é uma estratégia de marketing. Então, você pode ter várias estratégias que vão sendo adotadas ou utilizadas pelas empresas no decorrer da sua vida, tá? Então, você pode oferecer software com preço mais baixo, que nem cobriria o custo que você tem ali para produzi-lo, mas é uma estratégia para você ganhar mercado. Você pode criar versões mais simples de determinado software, de produto, para que as pessoas utilizem. Com o tempo, eles vão contratando funções premium, né? E aí você vai entregando ainda mais valor. Existem várias estratégias ali possíveis que você como empresa pode adotar. E aí a gente pode até falar mais sobre isso em alguns outros conteúdos. Mas qual que é a recomendação aqui? Para que você defina uma boa estratégia de pricing para a sua empresa, né? Quando você for sentar para discutir precificação, traga dados do negócio. É muito importante olhar sobre a ótica de unidades econômicas, assim. Quanto custa, né? Qual que é a referência para produzir um serviço, para produzir um produto? Quanto que você vai ter que investir do ponto de vista de distribuição, para vendas, as variáveis relacionadas a tudo isso. Quando você tem esses números de uma forma muito clara, aí é simplesmente fórmula e matemática. Você vai brincar com os números e vai entender o que é necessário. Desde da estratégia de captação, às vezes de investimento, porque você tem alguns desafios que você precisa cumprir, mas para que você cumpra, você tem que às vezes ter uma estratégia de low cost, né? Então custo baixo, então cobrar menos ali do seu produto. Existem muitas coisas ali que vão entrar dentro desse grande caldeirão e é super importante que você tenha esses pressupostos muito bem definidos, tá? Então o material que eu vou deixar aqui como complemento para você, ele é um material para você fazer esse estudo e entender, para o meu negócio, para a minha empresa, quais são os custos fixos ou quais são os gastos fixos que eu tenho, independente de ter venda ou não. Qual que é a minha capacidade produtiva? Isso é uma questão que você tem que entender. Tipo, o mesmo profissional consegue atender quantos clientes? A mesma máquina produz quantos produtos? Né? O vendedor realiza quantas vendas? É muito importante entender o conceito de capacidade produtiva. Por outro lado, você tem que entender o conceito. O que é variável para mim? Né? O que eu pago adicionalmente a cada venda que eu realizo? Então, todo esse entendimento do seu negócio faz com que você tenha uma maturidade boa como empreendedor para discutir precificação. Se você não fizer esse exercício, cara, você não vai conseguir ter uma estratégia de pricing. E aí você não constrói estratégia de pricing olhando para o preço que o seu concorrente cobra. Porque você não pode não estar no estágio dele, com a grana que ele tem em caixa, e com a definição de planejamento de médio e longo prazo daquela companhia. Então fique muito atento a isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe aqui os seus comentários, a sua opinião, o que você tem feito aí no seu dia a dia, quais as estratégias de precificação que você tem adotado. É muito importante ouvir e saber, de modo geral, como a gente pode contribuir nos próximos conteúdos. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Por que alguém paga mais de R$1 milhão Os principais que ou ele a roda não tá inclusa, né? Lógico que tá, mas ele vai te vender. Nossa, ficou uma bosta esse exemplo, né?